Oi, gente, nesse início de semana eu quero trazer para vocês um tema. Oi, gente, espero que estejam todos bem. Nesse início de semana, domingo, né? Geralmente a gente tira para reflexões, a gente tira para descansar, passa um tempo pensando um pouco na vida, né? Normalmente a gente tira o domingo para fazer esse tipo de coisa, ao invés de sábado, né? Claro que às vezes a gente organiza as coisas sábado também, mas domingo eu acho que é o mais certinho pra gente organizar a semana, né? A gente organiza o nosso planejamento semanal, de domingo, os horários, as coisas que você vai fazer. Mas, e no dia de domingo, nesse dia, no caso hoje, você tirou um momento para refletir sobre não seus afazeres, mas sobre como tá a sua vida espiritual, ou a sua vida emocional, as outras coisas que você não costuma ver, né? Não costuma ver exatamente no seu dia a dia, né? Porque muitas vezes a gente mascara certas coisas. E por que eu tô falando isso? Porque eu quero trazer um tema que é muito importante para a nossa vida, seja em qualquer área, seja para alcançar qualquer objetivo. Você vai precisar ter resiliência. Você já deve ter escutado essa palavra. Resiliência é muito importante, porque é uma palavra que significa, né, um ato de permanecer, né, em prol de um objetivo, para o alcance de um sonho, por exemplo, ainda que doa. Ou seja, você se manter naquele caminho, ainda que isso custe a sua paz, ainda que esteja assim, te esganando por dentro muitas vezes, para ser bem claro. Porque, assim, as pessoas romantizam muito também que a gente não pode, como se diz, que a gente não pode continuar em um certo propósito se tiver custando nossa paz. Mas vamos cair entre nós, vamos pensar na realidade. Na verdade, todos os propósitos que você tiver na vida, né? Seja sonho material, seja sonho espiritual, seja emocional, né? Um sonho de casar, por exemplo, muitas pessoas têm e muitos falam, que hoje em dia namoro, isso é uma coisa praticamente inexistente. Para muitos, isso não, já é algo assim, que já foi descartado. Então, muitas pessoas acham que pela nossa sociedade atual já ter essa efemeridade, né, essa rapidez com tudo é imediato, então começa a abdicar dos sonhos e começam a romantizar o fato de que não vale a pena sonhar e que se algo estiver custando sua paz, é melhor abandonar, deixa pra lá, isso não vai fazer falta, não vai fazer diferença na minha vida. Sendo que muitas vezes aquilo que é realmente importante para sua vida vem disfarçado, então vai vir como forma de mal, né? Vai vir como forma de, isso tá arrancando minha paz, eu vou abandonar. Sendo que isso pode ser um diamante nas suas mãos ou algo muito precioso que está precisando ser lapidado e que lá na frente vai te gerar muitos frutos. Seja frutos materiais, espirituais, emocionais, de diversas formas. Então nós temos que aprender a analisar as situações. Toma cuidado com esse lance de que, isso está tirando minha paz, então vou excluir da minha vida. Sendo que muitas vezes essa momentânea falta de paz, lá na frente vai ser uma grande felicidade na sua vida. Então, eu não sei exatamente porque eu estou falando isso hoje, mas eu senti no coração de vir gravar esse vídeo aqui agora. E você vê que eu tô. Nem liguei porque eu tô sem óculos, né? Meu óculos quebrou. Ainda vou ter que mandar fazer um novo. Tô nem me importando com isso. Só senti vontade de vir gravar, tô aqui. E eu não sei se vocês repararam que esse lado do meu olho também ainda tá meio inchadinho, ainda tô recuperando porque eu tive uma virose, né, que pegou na ocular. Então, assim, eu fiquei com uma sequelinha que eu tô ainda tratando. Então, assim, tô nem aí pra isso. Tô nem aí pra minha condição atual aqui agora. Não tô com a aparência como eu gostaria. Mas eu sei que é um propósito estar aqui hoje. É importante. Então, vim gravar esse vídeo por isso. Independente de como eu esteja sentindo, de como eu esteja agora. Mas em relação aos meus sentimentos, estou muito convicta de que esse tema vai ajudar alguém. Nem que seja uma pessoa, para mim já é o principal. Então é um propósito espiritual que Deus me trouxe aqui agora. E eu preciso acordar alguém.
E é uma pessoa que tá querendo abandonar um sonho justamente porque já tem anos tentando, anos lutando e não vê resposta, não vê saída de jeito nenhum. E eu já estive assim. Então, eu esperei 12 anos para me firmar no caminho que eu queria, o caminho que eu projetei para minha vida, que na verdade não fui eu, foi Deus. Só que eu fui entender isso bem depois. Então foram 12 anos para me firmar na faculdade de medicina. Porque era para mim algo impossível, era para mim assim, algo assim, não tem jeito mais. Eu cheguei a entrar uma vez, né, com a cara e coragem para poder tentar uma bolsa no local. Quando eu passei na primeira vez foi em Petrópolis. Comecei minha jornada lá em 2017. Eu tinha acho que 23 para 24 anos. Eu ia fazer 24 naquele ano. E aí tudo deu errado. Eu tentei com as minhas forças, tentei do meu jeito, tentei conseguir bolsa, financiamento, tudo deu errado, ninguém conseguiu me ajudar. E hoje eu entendo que isso foi um propósito de Deus. Isso não foi maldade da minha família, maldade de ninguém. Hoje eu entendo que Deus separou esse momento, separou todos esses anos que para mim foram, assim, tenebrosos, né? A maioria deles foram bem tenebrosos, assim, de entender a situação, porque eu tentava entender no início. Era como se fosse uma fase de luto, quando eu saí da faculdade, fui obrigada a deixar. Então eu vivi um luto em relação a esse sonho meu. Eu vivi um luto por anos, eu me isolei. Eu fiquei anos isolada, calada, não vou questionar, eu deixo isso pra lá. Mas no fundo da minha alma tinha algo gritando, que eu sei que era o Espírito de Deus. Gritando, falando, não, continua, vamos tentar novamente. Ainda que eu sabia que eu tinha capacidade de estudar, passar no Enem e tudo mais, mas as forças? Cadê a vontade? Cadê aquela motivação? Foi tudo por água abaixo. Então hoje eu venho falar sobre resiliência, porque resiliência é a capacidade de você se manter em algo ainda que doa. Claro que se eu tivesse entendido algumas coisas antes, né, em relação ao meu comportamento naquela época, eu teria abreviado essa espera, talvez, ou não sei. Então nem isso eu tenho certeza, mas poderia ter abreviado? Poderia. Algumas coisas que eu acabei errando, né? Fiz muitas coisas assim para tentar meio que apagar a dor, para tentar meio que anestesiar, não apagar, né? Fiz coisas que assim me tiraram uns anos do caminho de Deus, da vontade dele exatamente. Eu achava que eu estava buscando ali do meu jeito, mas não estava entregando tudo que ele pedia, né? Então, foram 12 anos de muita guerra. Assim, dá para escrever até um livro. Só de falar disso, assim, eu respiro com alívio, porque realmente não é fácil você se manter na sua vida, lutando pelas coisas que você acredita, com incertezas, sem um mapa para te guiar, sem uma data de quando isso vai acabar. Você não tem data, você não tem certeza de quando você vai passar na prova. É igual um concurseiro, uma pessoa que está estudando para o concurso. Essa pessoa não sabe quando isso vai acabar, mas ela tem uma convicção dentro dela. Não, eu vou continuar estudando até passar. Não importa quanto tempo. Não importa se vai levar 10 anos. Para mim, não é que levou 10 anos para eu passar na prova. Na verdade, foram 5 anos para eu passar na primeira prova. Eu levei 5. Aí depois, logo em seguida, já vieram mais outros resultados positivos. Então, minha primeira aprovação, a primeira notícia foi em Petrópolis. Aí logo em seguida veio de outra cidade, Itaperuna, depois veio outra. E, assim, tive várias aprovações no decorrer desses anos. Né? Antes de ser medicina, eu tinha sido aprovada em outros cursos também. Que eu abri mão, né, federal e tudo mais. Depois fui aprovada em farmácia, federal também. Então, assim, tive várias aprovações. Mas o que eu queria, que eu sempre quis na época, era fazer medicina aqui na minha cidade, aqui em Campos. Né? Campos dos Goitacazes, para quem não conhece, é o interior do Rio. Então, assim, eu ficava naquela expectativa, eu quero passar, eu preciso passar, e eu lutava, eu fazia minhas orações, né? Porque eu sempre acreditei que isso era um propósito de Deus na minha vida. E hoje eu tenho a certeza que é. Porque eu carregava aquela emoção, tinha as emoções muito, assim, fortes em relação a isso tudo. Só que, e quando as emoções acabam? E quando você já não sente mais nada? Nossa, só fica aquela lembrança, aquele luto. Nossa, eu amava o meu sonho, né? Eu até idolatrava. Hoje eu posso dizer, eu idolatrava a medicina. Eu idolatrava esse título.
Nossa, eu quero ser médica. Eu achava que isso ia ser tudo na minha vida, que eu vou passar e minha vida vai ser outra. Eu vou estar feliz, eu vou estar mais feliz, não, não, não. Eu passei e, na verdade, só tive dor de cabeça. Quando eu alcancei a primeira aprovação, eu cheguei na faculdade, fui pra aquela euforia toda, mas só dor de cabeça. Tipo assim, eu tava feliz de estar estudando aquilo tudo, todas aquelas matérias, anatomia e tudo mais, eu ficava assim, virava a noite estudando, felizona. Assim como antes de passar, eu virava a noite estudando, eu fazia tudo. Tudo, qualquer coisa que esse sonho mandasse no meu coração. Vai lá e fica, tipo assim, às vezes faltava luz dentro de casa, eu pegava a vela para acender. Eu acendia a vela para poder estudar, porque para mim o estudo era tudo na minha vida. Então, meu irmão ou meu pai, às vezes, que via, né, meu pai principalmente, ele via eu de madrugada acordado estudando e falava: minha filha, vai dormir. Hoje eu entendo que isso foi uma obsessão. Eu fiquei muito tempo obsessiva, obcecada. Eu queria passar de qualquer jeito e eu não medi esforços. Toda a minha vida, tudo era em prol da medicina. Até chegar um momento que o meu mundo caiu. Quando eu tenho depressão, cadê a medicina? A medicina não vai me salvar? A medicina nem normalmente não é capaz de fazer milagres, né? Não é, tem as limitações da medicina, né? Não é capaz de curar 100%, não, né? Sempre, em todo momento não vai curar. Então, os médicos até carregam essas certas frustrações, né? Porque sabe que tem um limite. Então, quem pode curar, quem pode fazer tudo 100% é Deus, é o único. Hoje eu vejo, porque eu vivi várias coisas que me provaram isso. E eu era muito cética, tudo eu ia pela razão. Então, eu não acreditava muito, assim. Até quando eu comecei a caminhar com Deus, eu ainda era um pouco cética. Eu ainda questionava muita coisa. Eu não deixava Deus ser o centro de tudo. Porque era metade Deus, metade medicina. Metade Deus, metade a minha vontade. O meu sonho, a minha vontade de virar a noite estudando. E eu esqueci que isso ia me acarretar alguns problemas depois. Entende? Então, assim, eu venho hoje trazer esse tema sobre resiliência justamente porque eu quero acordar algumas pessoas que já têm uma frustração, né, por um sonho que não foi alcançado ainda, seja lá qual for. Seja na área de medicina também, se for melhor ainda, porque eu vou ter propriedade, né, para falar, para poder ajudar diretamente no seu caso. Mas, independente de qual for a frustração, o assunto que você queira, assim, aprender a ter resiliência, esse vídeo vai te ajudar, porque assim, nesse momento eu quero te convidar à reflexão, né? Mas principalmente no ramo espiritual. Então, se você não acredita em Deus, eu respeito com certeza, mas hoje esse vídeo é um chamado para quem acredita que existe um Deus, sim. Acredita no Senhor Jesus Cristo como único Salvador. E quem não acredita, mas tem vontade de entender um pouco mais, também fica à vontade. Mas não estou aqui fazendo exceção de pessoas. Só para deixar claro o que me ajudou. Só veio aqui, na verdade, mais como um testemunho, né? Para se falar sobre isso. Porque o que me ajudou de fato a entender o que era a medicina na minha vida, se isso era um ídolo, um escape, alguma coisa que eu criei na minha cabeça, ou se era Deus mesmo falando, o que ajudou foi o quê? Foi toda a minha caminhada. Principalmente foi quando eu aparentemente perdi o sonho, né? Quando eu senti assim, meu chão caiu, quando eu tive que sair da primeira faculdade. Que eu não tive o dinheiro, não tive como resolver mais nada, eu tive que voltar para campus. Então ali eu pensei, acabou, não tem mais jeito, tudo mais, acabou mesmo. Mas não sabendo eu que Deus já tinha escrito toda a história, né? Já tinha um final. Graças a Deus tive um bom final, né? Consegui retornar para a faculdade, tudo bem. Consegui me firmar, né? A parte do FIES, do como, né? Voltar e tenho como estar me mantendo por conta disso. E Deus foi muito bom comigo, sou grata a Ele. Hoje venho aqui também para dar esse testemunho, além de trazer esse tema da resiliência, porque está tudo interligado, né? Porque assim, a gente vê mais os psicólogos falando sobre resiliência, sobre, né, como lidar com a caminhada rumo a um sonho. Então, isso é um ramo que é psicológico, né, envolve a psicologia, sim, respeito muito, que me ajudou demais, terapia me ajudou demais. Eu sou a favor demais da psicoterapia. Eu acho que sim, nós temos que ter esse momento pra gente. Defendo muito a terapia. Psicólogo é assim, tá no meu coração, sim, porque me ajudou muito nesses momentos de dúvidas, de incerteza, de
sabe, bem problemáticos na minha vida, assim. Mas isso tem que ser integrado. Nós temos que entender que nós somos, né, corpo, mente e espírito, então tudo isso tem que ser integrado. Então, nessa caminhada de insatisfações, de perda, que eu perdi meu sonho por um momento, achei que era o fim, eu comecei ainda meio que engatinhar, sabe, aprendendo a viver. Vamos agora resetar a vida, como se fosse assim. Aí eu comecei a aprender a andar, aprender a estudar novamente. Eu fui assim refazendo, como se Deus tivesse quebrado o vaso, né? Quebrado quem eu era e começou a refazendo. Mas nisso que está refazendo, passei por muitas coisas ainda, né? Eu me desviei do caminho dele diversas vezes, então aquele vai e volta, até entender qual era a minha identidade real, né? Nele, que eu sou filha. Hoje eu sei que eu sou filha dele. Então, até deixar isso claro dentro de mim, que até da gente aceitar também o chamado dele, porque muitas vezes ele chama, a pessoa sabe que é ele, já entendeu, mas ainda custa acreditar que é capaz e que é digno de receber de Deus as bênçãos, os dons dele. Então, eu sou uma dessas pessoas que custou a aceitar. Então, apesar de eu saber que eu tinha a sabedoria dele, eu custava aceitar de que eu era digna de alguma coisa, sabe? Digna de levar essa palavra para frente, digna de poder estar falando o nome dele para as pessoas. Tipo assim, quem sou eu para estar falando de Jesus, sabe? Eu me sentia assim. Então, e depois de tudo que ele fez na minha vida, não tem como eu não vim aqui para poder tentar ajudar outras pessoas a se encontrarem. E se ajudarem, ajudar você a se ajudar. Isso também é muito importante, porque não adianta também a gente ter a terapia, a gente ter o psicólogo, ter tudo ao nosso alcance, sim, os recursos, e não aceitar, né, a ajuda. Então a gente tem que se acolher, aceitar também que nós somos falhos. Temos que aceitar que é normal falhar, que é normal sim, isso a gente tem que normalizar, mas não é normal você se conformar. Então você pode aceitar aquele momento de falha, sim, se perdoar, né? A gente pede perdão a Deus, se perdoa também. E continuar. Então, assim, então agora voltando no ponto da resiliência, o que a gente tem que fazer para manter a resiliência? Em primeiro lugar, buscar autoconhecimento, se conheça. Você precisa entender bem quais são as suas fraquezas e as suas forças, que muitas vezes você nem sabe quais são as suas forças de tanta negatividade que você coloca em você mesmo. De tanta coisa assim, eu não posso por causa disso. Às vezes a pessoa fica achando tantos pontos negativos em si mesmo que esquece das potencialidades que já tem e que pode aprimorar. Então foi aí que eu comecei. Quando eu me dei conta de mim, assim, passando o momento do luto, de ter saído da primeira faculdade, eu lembro que comecei a ter uma mania, assim, de sentar de domingo, assim, para tentar refazer a minha vida. Muitas vezes eu não conseguia botar em prática tudo que eu escrevi, mas eu tinha, né, a mania de ter sempre um caderninho comigo. Inclusive, os amarelinhos surgiram há pouco tempo, mas, assim, de várias cores, mas acabei fixando no amarelo. Mas tive vermelho, de outras coisas também. E aí eu tinha vários diáriozinhos, né, que eu criava, né? Era bem diário para falar do meu dia a dia, era mais um exercício, uma terapia que eu encontrei na escrita. E aí eu desabafava tudo, né, em relação a como vou voltar para o meu sonho. Aí eu comecei assim, de que maneira que eu vou alcançar esse sonho? Porque depois de ter passado aquela fase do luto, o sentimento pela medicina, assim, de vontade, de cursar, de ser médica, já não era tão grande. Então eu cheguei por um momento a achar que eu não amava a medicina, na verdade, que isso pode ter sido momentâneo, era aquela euforia, foi uma fase, para mim foi uma fase, porque eu já não sentia tanto amor pela medicina, não tenho mais tanta vontade de ser médica, será que vale a pena lutar por isso? Só que no caso de quem já tem um chamado com Deus, é aí que vem a situação. Por que esse vídeo é mais focado nesse tipo de pessoa? Pessoa que já tem um propósito de Deus ali, um chamado já especial. Porque Deus me ensinou, né, que os meus questionamentos, eu fui questionando, fui orando a Deus, apresentando isso tudo. Ainda errando, ainda vivendo no pecado, ainda fazendo algumas coisas que estavam me tirando da presença dele. Eu ainda assim, eu
eu buscava saber se ele realmente queria que eu voltasse, porque eu tinha no fundo, bem no fundo, assim, lá do meu coração, eu tinha aquela chamazinha, uma pequena chama acesa ali, né? Vamos falar assim, uma pequena faísquinha. Era bem pequenininho. Aí quando eu tava assim, no dia assim, mais tranquilo, tipo dia de domingo, né? Aí eu refleti na minha cabeça lá no fundo, cara, e se eu tentar de novo? Mas eu ficava só no pensamento, só no pensamento. Ficava pensando demais, né? Refletindo, questionando, e nunca botava em prática nada. Aí eu ficava, e se eu fizer diferente, se eu tentar assim, assado? Mas aí nesse ponto eu já estava tendo muitas crises de ansiedade. Eu tinha transtorno de ansiedade, eu tinha pânico, depressão, crises depressivas profundas mesmo. Eu tive assim, era uma emolação de coisa. Então, assim, você tá vivendo essa turbulência emocional, né, por coisas que você não aceitou perder. Tipo assim, eu não estava aceitando a situação, eu não aceitava ter perdido, mas ao mesmo tempo eu não tinha mais os sentimentos que me nutriam, sabe? Na época que tava tudo bem, né? Aparentemente tudo bem. Aspinhas. Então, aparentemente tudo tranquilo, né? Passei medicina, não sei o quê. Agora é só lutar por uma bolsa, não sei o quê. Pra mim era tudo muito fácil, né? Aquela visão de sonhador. Eu não pesava, não media consequência de nada. Eu só ia seguindo meu sonho, o impulso ali e vambora. Mas eu percebi que só sentimento, então, não nutre. Sentimentalismo não vai nutrir você na caminhada rumo ao seu sonho. Então, com todas as experiências que fui adquirindo na minha vida, eu tenho essa convicção, essa conclusão hoje. O sentimento que você sente pelo seu sonho não é o que vai te nutrir, não é o que vai fazer você chegar nele. Então, não vem com essa de que, eu tenho que estar motivado para conquistar. Sim, é importante motivação? É, com certeza, vai te dar mais gás. Mas não é o fator principal. Então, assim, com tudo que eu vivi, a motivação não é o principal. Sinto muito te dizer, se você vive assim, assistindo vídeo de motivação, ótimo. Isso vai te engajar, te deixar com a semana mais forte. Não, vamos embora pra cima e tal. Mas não é isso que vai te manter no sonho. Então foi isso que eu percebi. Que quando passou aqueles 5 anos de emoções, né? Antes de passar, que era tudo muito novo ainda não tinha alcançado a primeira aprovação, então eu tinha aquele sentimento, sabe, que borbulhava, que brilhava meus olhos mesmo, todo mundo com quem eu falava de medicina, o povo via, nossa, seus olhos brilham demais quando você fala disso, porque era tipo um primeiro amor, sabe? Eu amava isso com todas as minhas forças. Não é à toa que eu botei minha vida inteira nisso, depois eu vou falar mais sobre essas coisas. Tudo que eu doei, cheguei a vender coisa minha para poder pagar cursinho e várias coisas. Eu fiz tudo que eu pude. Claro, na honestidade, sem atropelar e fazer, tipo, coisas, atrocidades, eu não fiz. Mas tudo que eu pude, assim, que tava no meu alcance, que eu não tava, assim, eu lutava pra estar, entende? Pra fazer o certo, honesto ali. Trabalhei e foi daí que surgiu o meu negócio de aulas, né? Porque pra me manter no meu sonho, na minha caminhada, eu comecei a dar aula particular. Dava aula no sentido, assim, o intuito, a intenção era de me manter estudando, de me manter ali nessa caminhada, entendeu? Não comecei a dar aula porque, nossa, eu quero ser professora. Então, não tinha essa visão, assim, de que eu seria professora de sala de aula, de colégios, tudo mais. Então, assim, esses anos todos, rumo à medicina, foi sempre dando aula particular ali, para meus alunos, às vezes um grupinho de estudo, mas nunca sala de aula. Cheguei, assim, fazer estágio, porque eu fiz normal médio, só não concluí, não peguei diploma, mas eu fiz estágio, assim, no maternal, né, tive contato com crianças, eu tive todo esse contato, assim, com o meio acadêmico, de colégio e tudo mais, né, fui engajada em muitos grupos. Porém, eu não segui no magistério, segui na licenciatura, para o intuito de pegar o diploma, porque todo esse esforço era rumo a obter mais conhecimento, a manter os conhecimentos ali ativos, porque eu não sabia quando que eu ia ser aprovada. Então eu pensava, vamos unir o útil ao agradável. A gente precisa trabalhar, né? Precisava manter minha mente ativa, ter contato com pessoas, com outras pessoas, e isso me nutria, isso me ajudava a manter a chama acesa ali, me motivava também saber que as pessoas estavam se motivando para poder estudar mais por minha causa, entende? Pelo que eu estava passando para elas, elas me nutriam também, me motivando, me fazendo ficar mais feliz, com mais vontade de estudar também. Então, assim, conclusão para o vídeo não ficar muito longo, que é só um início, né? Que eu ainda vou fazer uma série
mais direcionadinha, aqui é só um papo mais informal. Eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso e sentir no coração aqui de vir falar sobre essas coisas aqui do lado. E também de uma forma assim, esse vídeo está sendo uma forma de vocês me conhecerem um pouco melhor também, né, espontaneamente, sem formalidade, sem um vídeo todo regradinho, com um tema bonitinho. Aqui eu tô falando tudo, tá dando na telha, coisa que, assim, que eu sei que vai direcionar vocês. Então, se você tem um sonho, o foco do vídeo sabe que você vai precisar ter planejamento, sim, vai ter que se organizar, tudo isso que você já sabe normal. Vai ter que ter uma rotina organizada, sim, tem que ter. Então, assim, mas o maior aprendizado que eu dou aqui agora, a maior chave de todos, não se apoie no sentimento. Não se apoie nas emoções que o seu sonho te nutre momentaneamente. Talvez você esteja no começo da caminhada de um sonho, né, para a realização de um sonho específico aí. Não sei em qual área. Por exemplo, tem um sonho de ser advogado, de ser outra profissão qualquer. Não importa qual. Mas se você ainda não tem muita certeza, mas você sente um amor, sente uma vontade, se vê fazendo a situação, se vê praticando a profissão e sente amor, sente felicidade, tudo bem, isso pode ser momentâneo. Só sinto te dizer que esse sentimento que você está sentindo aí por esse sonho pode ser momentâneo. Então ele pode passar por um tempo, pode ser que você fique meses ou anos sem sentir tanto isso daí e você acabar se enganando, achando que você não tem nada com a profissão. Então, o que é o propósito? O que eu aconselho você é fazer sua oração com Deus, fazer um propósito com ele de oração para confirmar se esse sonho que você carrega, se realmente é um sonho, se realmente é um propósito dele na sua vida, se é algo que vai gerar frutos para a sua vida, para outras pessoas, se é algo que vai te fazer permanecer, né? Tanto na presença dele, que não pode ser algo que vai te afastar dele, e vai ser algo que vai te fazer evoluir, né, como pessoa, que vai te fazer ser melhor, porque hoje eu posso dizer que a minha volta para a medicina e a medicina em si está sendo, na verdade, um processo de cura para mim. Continua sendo. Então, eu não posso dizer assim, eu estou 100% perfeito já, com tudo que eu vivi esses 12 anos com uma medicina, nossa, estou impecável, já estou preparadíssimo para o campo. Claro que tem muita coisa para mudar ainda, muita coisa. E nesses 3 períodos que eu já fiz, eu já amadureci muito, muito mesmo, muito mais, né? E amadureci o ponto também de consertos, de coisas que eu tenho que consertar, de que eu preciso melhorar. E já melhorei bastante também, em muitas coisas, no sentido de me abrir mais também, de mostrar mais quem eu sou, né? Porque quando você entra num campo que você não conhece muito, você fica às vezes meio travado, aí você custa se soltar, pelo menos eu sou assim, eu tenho que me sentir acolhido no local, assim. Você tem pessoas que são mais sinestésicas, né? Eu sou uma pessoa sinestésica, então assim, eu preciso ter todo aquele processo para me sentir confortável, né? Me sentir à vontade no espaço. Então, de repente, sua vida tá de um jeito, tipo assim, uma vida que você não... Eu sempre tive contato com muitas pessoas, assim, porque eu sempre dei aula, eu sempre tive contato com várias pessoas. Mas nunca foi, assim, conviver com bastante gente, assim, em curto período de tempo, assim, do nada, sua vida muda do nada. Então, realmente custa. É um tempo que você vai passar de transformação para você se adaptar, se adequar àquele ambiente, àquela dinâmica toda ali, né? Da rapidez, da proatividade, isso é tudo muito mais rápido e com os prazos muito curtos, né? Para você entregar os seus resultados, as coisas que você precisa entregar. Então, o que eu digo para vocês hoje é: não se apoie nos sentimentos. Porque se eu também me apoiasse nos meus sentimentos, nos sentimentos negativos que eu senti no início da faculdade, né, inclusive na volta, tá? Inclusive na volta da faculdade também, eu passei por um perrengue, assim, sentimental também. Eu ficava, assim, meio me questionando alguns pontos, assim, será que eu gosto disso ainda? Será que isso realmente é de Deus para mim? Ainda vinha esses pensamentos, por quê? Por conta do mal-estar momentâneo, porque eu estava ainda em processo de adaptação, né, de readaptação, porque eu estava muito tempo fora da faculdade, ainda me decidindo, ainda pensando, ainda me preparando novamente, porque depois foram mais 6 anos, né, aí pela frente ainda mais 5 aí estudando, né, aí pensando se eu ia fazer só Enem, se eu ia fazer outros, aí depois passei pelo Enem mesmo.
Então, assim, foram muitos altos e baixos. Mas hoje a lição que eu dou pra vocês, para esse início de semana, né, uma chama acesa que eu quero que surja em vocês, que acenda, é essa daí. Que sonho não tem que ser pautado no sentimento, tá? Então, grava isso para vocês refletirem durante essa semana em relação às coisas que vocês estão querendo, seja no lado profissional, em relação ao trabalho. Nossa, mas eu preciso trabalhar, preciso ter o dinheiro em si. Eu posso viver de sonho? Eu posso viver sonhando? Eu posso apenas estudar, apenas focar em sonho? Não tem como. Você tem que focar em trabalho, tem que focar no seu sonho, várias coisas. E às vezes você tem dúvida se isso realmente é o melhor para você. Então, faz esse exercício do autoconhecimento, começa a refletir, mas não se esqueça de que o propósito de Deus na sua vida nunca vai ser baseado em sentimentos, tá? Isso aí eu tenho garantia para falar, tenho propriedade para falar porque eu vivi. E realmente, se eu fosse me pautar pelo meu sentimento, eu não teria voltado para a medicina mais. Por quê? Eu já não tinha mais aquela emoção toda que eu tinha no início. E mesmo assim, eu retornei, né? Fui e vamos pra cima. Eu revivi aquele passado, eu ficava tentando puxar aquela emoção do passado, mas eu tenho que sentir isso de novo. E eu não senti. Tipo assim, eu voltei pra faculdade, mas não senti essa emoção. Nossa, eu senti aquele espanto, aquela euforia, porque, poxa, era um sonho antigo. Eu cheguei a alcançar, perdi, e agora eu tô com a oportunidade de voltar. Eu vou abandonar isso? Eu vou largar pra lá? Eu cheguei a orar, acho que eu pedi a Deus pra confirmar se realmente eu tinha que voltar antes de fechar o contrato e tudo mais. Mas eu tinha aquela convicção, no fundo, assim, no meu interior, falando comigo, não, pode ir, você tem que fazer isso. Sabe, eu senti aquela coisa assim, tipo, não, você precisa concluir isso. Então, mesmo sem sentimento, sem nada, tá ok, Deus, eis-me aqui. E fui. Passei muitas dificuldades internas, problemas internos, externos, né? Coisinhas que a gente vai passando mesmo ao longo da vida. Seja lá qual for o sonho, qual for a meta que você deseja alcançar aí, você vai passar por muitos percalços para você se adequar, se adaptar, mudar. Então não tem como você ter um caminho totalmente linear, totalmente retinho ali, ó, rumo ao seu alvo. Não existe isso. A vida ela é feita cheia de altos e baixos mesmo. Mesmo que você tenha tudo planejadinho, nos mínimos detalhes de como vai ser a sua semana, e se eu ficar com os sentimentos assim, como que eu vou resolver a minha vida sentimental, as minhas emoções, se eu tiver com muita raiva, eu posso resolver fazendo academia, sei lá, fazendo meditação, yoga, tal dia, tal hora. Mesmo que você tenha todo o controle emocional de si próprio ali, você vai falhar. É certinho. Você vai sair do seu caminho várias vezes, você vai voltar. Mas, assim, a certeza de que é pra você, de que a situação é pra você, a certeza a chave é a convicção. É como se fosse uma voz. Eu não sei explicar certinho pra vocês, não. Não sei. Mas o que eu posso dizer é como se fosse a sua alma ali por dentro. Pra mim, hoje eu entendo assim que é mais até do lado espiritual, mas assim, a sua alma gritando, não, você tem que fazer. Ainda que você não sinta nada. Ah, mas eu não sinto tanto assim pra poder, sabe, pra poder dar espaço. Não tô sentindo tanto. Mas você tem a certeza, a convicção no fundo, só, não, mas isso é o certo, é o bom a fazer, é o que você tem que fazer. Entendeu? Não tem escolha, é como se você fosse um escolhido ali. Tipo, o escolhido não tem escolha. Acabou. Então, por isso que esse é um vídeo para direcionamento, né, de pessoas, principalmente que já tem uma relação com Deus. Porque quem não tem não vai entender isso que eu tô falando. Então, assim, pode ser que entenda, mas em alguns pontos, assim, que encaixa, faz sentido, outros não. Né? Como esse lance da voz interna, a convicção, mesmo sem sentimento, mesmo sem você ter nada ali que prove que isso é pra você e tal. Então, o maior conselho que eu daria para meus filhos, até futuros filhos, tudo mais, para os meus alunos, como eu já dou de modo geral, não se apoie na emoção de vocês, tá? Busque sim, saber qual é a vontade de Deus, sim,
tá? Não deixa nada e ninguém calar vocês. Vocês têm direito de buscar isso em Deus. Deus está aberto para qualquer um, seja filho dele, declarado ou não, tá? Seja aquele que se declara filho de Deus ou não. Ele tem resposta para todo mundo. Essa resposta está acessível para todos, tá? Ele quer responder a todo mundo. É o prazer de Deus, é fazer parte da vida de um ser humano. É o prazer dele. Isso aí eu tenho a certeza hoje, porque por tudo que eu vivi e mesmo tendo a certeza, né, falhando várias vezes, saindo do caminho várias vezes, e ele ali na humildade, sabe, a mansidão de Deus é incrível. O espírito dele é maravilhoso, é incrível mesmo. Toma conta da gente de uma maneira, faz a gente se assentar, se acalmar e enxergar as coisas com clareza, seguir em frente. Então, assim, eu não tenho uma fórmula mágica para te mostrar aqui. Qual é a fórmula do meu caminho? Não tem. Mas eu tenho essas chavinhas para você identificar, tá? Se você tem algo ali que tá queimando bastante, tá sendo assim, faz seu coração vibrar, faz você se sentir mais feliz e você quer alcançar isso, mesmo assim, sentindo medo, que é normal, a gente vai sentir muito medo no caminho, quando é algo novo, mesmo tendo, assim, muitos sentimentos, tanto positivos quanto negativos, porque vem também os negativos juntos, né? Principalmente quando você tá no caminho certo. Por isso que eu falo, não fique se apoiando, porque não traz paz, não é meu. Não é só isso não, tá bom? Então tem que avaliar vários pontos ao mesmo tempo. Porque eu vejo muito essas frasezinhas prontas. Se não traz paz, elimina, joga fora. Não é só isso. A gente tem que ver o contexto, tem que analisar, tem que pedir, né, orientação a Deus, a um líder espiritual próximo que vocês confiem, um pastor, né? Se for o caso, se você sentir necessidade de conversar com alguém, converse com o pastor, pode te ajudar bastante também. Como me ajudou várias vezes, uma obreira, já me ajudou muito. Então, assim, nos momentos que você fica mais, assim, de incerteza, cheio de incerteza, é o momento que você mais tem que se apegar a Deus. Para você não ir para caminhos que possam até roubar, tá, a sua vida. Então, assim, é pesado, porque quando envolve vida, você sabe que tem uma luta espiritual ali. Então, ou vai ser bem ou vai ser o mal. Então, só tem esses dois caminhos. Então, para os sonhos que a gente tem na vida, o mal vai querer dar sonho para alguém? Vai querer dar felicidade para alguém? Não quer, né? Então, vão vir muitas propostas, vão vir muitas coisas para poder te desviar. Aconteceu comigo também. Quando eu não tinha certeza de que era o meu caminho, eu me deixei levar várias vezes por muitas vozes, muitas pessoas falando várias coisas. Por vários momentos eu me senti diminuída, eu me senti incapaz de realizar. Então, não vou citar nada de nomes, nada profundo aqui, mas, no geral, o que eu quero passar de verdade nesse vídeo é isso. Que você busque em Deus as respostas, em primeiro lugar. E segundo, busque o autoconhecimento, tá? Tenha, sei lá, um caderno para você anotar seus pensamentos, um diáriozinho. Tenha um momento com você. Não importa se é escrevendo ou se é só refletindo, só, sei lá. Às vezes tem pessoas que gostam de caminhar, né? Refletindo, caminhando, né? Eu gosto também de fazer essa caminhadinha para poder pensar, para avaliar. Fazer planejamentos semanais ajuda muito a gente ter uma vida mais organizada. Pensar nas coisas que você quer alcançar, escrever as metas. Tudo isso é muito bom para estimular, né, nosso senso de organização, de clareza. E, então, vocês têm que ter isso. Então, segundo, autoconhecimento. Terceiro ponto, não se apoiar de jeito nenhum nas emoções, tá? Porque, ora, a sua emoção vai ser pro seu bem, ora, a sua emoção vai ser pro seu mal. Até aquela emoção que é muito positiva, tipo alegria, você tá muito alegre um dia, que faz você ficar ali, né, produzindo bastante. Você vai lá, você estuda, você trabalha, você faz 1000 coisas num dia alegre, né? Porque você tá muito alegre, então, claro, você vai ficar feliz, vai conseguir fazer tudo bem. Mas e no dia que você não tiver com essa alegria toda? Então, você vai depender da alegria para poder realizar suas coisas? Não pode. Você não pode se motivar, né? Ficar motivado por conta de sentimento. Então, é aí que vem o quê? Disciplina. Né? Então, em primeiro lugar é Deus. Segundo, autoconhecimento, que é você com você. Você ter um momento com você para você aumentar sua autoestima, aumentar sua força interior. Aí que entra a resiliência, porque você nutrindo
a sua força interior, sua autoestima, fazendo atividades que conecte o seu corpo, né? Sua mente, seu espírito, você se sinta bem com você, é óbvio que você vai estar o quê? Cada vez mais forte, cada vez mais resiliente. Você vai suportar os momentos difíceis, ainda que duram meses ou anos, em prol de um objetivo, se você já tem a convicção que esse seu objetivo é propósito de Deus na sua vida. Então, em primeiro lugar, já sabe que é propósito de Deus? Já fez propósito? Já Deus confirmou? Tem a convicção? Então, o segundo ponto é esse, é buscar o autoconhecimento, se nutrir. Nutra até você ficar autoconfiante, manter sua motivação, não depender de aprovação dos outros, elogios dos outros, tá? Porque se a gente depender de aprovação, meu filho, você não faz nada na sua vida. Aí você nunca vai saber o que é propósito e o que não é, porque o ser humano não tem respostas certas para todo mundo. A gente não pode confiar no homem porque o homem é falho. As pessoas, às vezes, podem te dar um conselho que é bom, mas que vai te desanimar. Às vezes dá um conselho preocupado com o seu bem-estar, né? Preocupado, fulano, você... Às vezes com medo de acontecer alguma coisa com você, como eu recebi vários desses conselhos, né? Escolhe um caminho melhor, essa área é muito difícil, você vai se machucar muito, não sei o quê. Tá, mas vamos pensar, o que não machuca? Até aquilo que aparentemente parece fácil, que aparentemente é fácil, não é fácil. Tudo vai demandar energia, tudo vai demandar um tempo. Então, para de se apoiar nessas coisas, nesses conselhos aí que querem só te consolar. Só querem passar a mãozinha na sua cabeça e fazer você aceitar a sua condição atual. Aceitar quem você é, né? Com os seus defeitos todos, que você não tem que mudar nada, que você tem que ser você, do seu jeitinho aí. Mas até para você, depois de alcançar um sonho, você ainda tem a luta de ter que mantê-lo. Então, para manter um sonho, muitas vezes você vai ter que abandonar um hábito seu. Muitas vezes você vai ter que abandonar um jeitinho que você tem. Desculpa, balançou aqui. Muitas vezes você vai ter que abandonar um jeitinho que você tem, que você sabe que pode te prejudicar. Então, são coisinhas que na prática a gente vai vivendo, né? E vai se corrigindo, vai aprendendo a se corrigir. A não ficar corrigindo os outros, né? A criticar os outros. Você vai aprender a se criticar, mas com amor, né? Sem ficar ali te deprimindo, se deprimindo. Nossa, eu fiz isso aí de errado. Nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Se chamar, né, de coisas, nomes ruins. Evitar tudo isso, tá? O certo é a gente olhar, pensar, nossa, eu falhei nisso daqui. Reconhecer o erro, baixar a cabeça, pedir perdão para a pessoa que você errou ali a situação e bola para frente. Vambora e deixa as coisas para trás, entendeu? Deixa o que passou para trás aí e segue em frente. Segue em frente tentando melhorar, tentando ser uma pessoa melhor por você, né? Por Deus em primeiro lugar, mas em segundo você. Porque o próximo vem depois de você se amar, né? O amor ao próximo é depois de você se amar. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, mas depois é você. Que você é o templo do Espírito Santo. Aí você se amando, você vai ter amor para dar para o outro. Você vai ter como ajudar uma pessoa, estender a mão, lavar os pés do outro, né? Ser o amparo no momento que o outro está precisando. Então é isso que Deus ensina pra gente. Então, assim, tudo isso está interligado, tanto com a nossa carreira, nossa vida profissional, sentimental, saúde, tá tudo interligado com esses conselhos que eu tô dando hoje. Então, às vezes você já ouviu muito falar disso, mas não, sabe, é tudo muito comum, é clichê demais. Mas o passo a passo é esse aí. Só que você só vai aprender pontos, assim, originais vivendo. Então, aquilo que a maioria não fala, né, que é como esse lance de, muitas pessoas, assim, não percebi falando sobre essa questão do sentimento, né? Busca o seu sonho, busca o que vibra, o que faz vibrar o seu coração. Mas muitas vezes o que é seu propósito, o que vai ser bom para você, não vai ficar vibrando sempre, não. Então, às vezes você vai ter um período de depressão por causa do sonho. Então, sinto dizer, às vezes um quadro depressivo, não exatamente depressão profunda, mas você pode ter um quadro de ansiedade, você pode sofrer alguns percalços. Então, ninguém está imune. A dificuldade, não. A diferença é que quando você está com Deus, você aprende a lutar, aprende a enfrentar, a não esconder o problema. Então, essa é a diferença. Então, em primeiro lugar,
para hoje, para essa semana. Busque o propósito de Deus. Ainda que você não tenha resposta clara, busque até obter uma resposta, alguma coisa que te dê convicção aí sobre o caminho que você quer. Aí você viu, já tem a certeza onde você quer para isso mesmo? Vá, continue, comece a se organizar, vá em frente, mas sempre o quê? Nutrindo o autoconhecimento, que é o segundo ponto. Vá, segue em frente com suas metas, com tudo que você quer alcançar aí, mas nutrindo a si próprio, se nutrindo, né? Cuidando dos sentimentos, cuidando das emoções, cuidando de tudo. Então, autoconhecimento. Aí depois você vem o quê? Fazendo o restante, que é se moldando. Você vai se moldando a partir da caminhada. Então, o resto só vivendo. E aí você pode ter auxílio de uma terapia, você pode ter auxílio de vários grupos, né? Seja grupos na igreja, pode te ajudar, como me ajudou muito. Então, você pode ter várias coisas que vão te nutrir para se manter no caminho. Mas nunca se apoiar nas próprias emoções, na própria sabedoria, porque a nossa inteligência também, né, que é falha, a gente não tem 100% de certeza de nada. Então, não dá para você se apoiar no que você já sabe. Às vezes você fica ali, mas eu já sei isso aqui, eu já vivi isso, já tenho a resposta certa para isso.